Você está querendo construir em steel frame? Então aposto que você está procurando construtoras que já tenham experiências em steel frame para orçar o seu projeto, certo? Se você está nessa situação, você deve ter recebido vários orçamentos por mesmo projeto bem diferentes, ou se você ainda não recebeu os orçamentos, você vai receber orçamentos bem diferentes. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e estou aqui hoje trazendo uma planilha inédita que eu preparei para te ajudar a comparar os orçamentos que você receber. Olha, o material que eu estou trazendo aqui hoje tá tão bacana que merecia que cada pessoa pudesse se inscrever 5 vezes aqui no canal. Mas como não dá, compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar, tá bom? Porque aí você vai me ajudar e aí eu vou conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Então se inscreve, compartilha e dá um like e clica no sininho. Então primeiro eu vou contar por que eu preparei essa planilha e por que eu estou trazendo esse vídeo hoje. Da experiência que eu tenho com projetos industriais, a gente fazia projetos, às vezes, de uma obra que ia custar 30 milhões, 8 milhões, 120 milhões. E a maior dificuldade que existia era pegar esse projeto, porque a gente fazia uma concorrência entre várias construtoras, óbvio, quem vai gastar um dinheiro desse montante quer pesquisar e gastar o mínimo possível. Da mesma maneira que quem vai pegar todas as economias que tem para construir uma casa, ou que não sejam todas as economias, mas vai gastar um dinheiro considerável para construir uma casa, quer fazer o uso mais racional possível desse dinheiro. Ninguém vai pegar a primeira construtora que encontrar, faz um orçamento para mim, ela te dá o preço, beleza, vamos fechar, vamos construir. Todo mundo sabe que não é assim que funciona. E quando a gente preparava os editais de concorrência para os projetos das construtoras, a gente tinha o maior cuidado em fazer uma planilha e quantificar tudo que era material, mão de obra, para poder nortear as próprias construtoras a orçarem o que a gente estava quantificando, porque dessa maneira a gente tinha certeza que todas estavam orçando a mesma coisa. Aí sim a comparação era justa e era igualitária, e aí a gente conseguia pegar o mesmo item de 3 construtoras, por exemplo, e falar assim, uma estava muito divergente, ou muito para cima, ou até mesmo para baixo. Se tivesse muito para baixo, também tinha alguma coisa errada, porque ele orçou errado. Então a gente conseguia pegar fulano, por que esse seu preço nesse item aqui está tão baixo? Ou então por que está tão caro? Porque se tiver muito baixo, ele pode não estar usando o material correto que a gente está especificando, e isso também é ruim, né? Então quando a gente vai construir uma casa, a gente não quer só pagar o mínimo possível, a gente quer pagar o mínimo possível com a qualidade que a gente espera e que a gente planejou. Então, eu vou falar aqui qual é o mundo ideal para quem quer construir em steel frame. Mas aí, se você não faz parte desse mundo ideal, essa planilha está aqui para te ajudar. O mundo dos sonhos para quem vai construir em steel frame é que você tenha um projeto concebido para ser executado em steel frame. Por exemplo, nos projetos que eu faço para steel frame, eu já especifico qual é a placa que a gente vai usar em cada ambiente, em cada situação, qual é o forro, tudo. A gente especifica marca, modelo, tudo, tá? A gente coloca os detalhes executivos de como tem que ser colocado, por exemplo, o flashing, a banda acústica. Então, se o projeto já foi concebido para ser executado em steel frame, é muito melhor e ele já vai com todas as especificações. Então, se você entregar um projeto desse para 3 construtoras, a chance delas orçarem coisas iguais são muito grandes, porque o projeto já diz o que é para elas orçarem. Agora, se você tiver um projeto genérico, é um projeto que você tem, mas ele não foi concebido para um sistema construtivo específico, e você vai levar ele na construtora, a construtora vai orçar para você. Isso não vai ser um problema, o problema vai ser comparar os orçamentos. Nesse vídeo aqui é a primeira vez que eu trago algum material para download, então na descrição do vídeo tem o link para baixar a planilha. É uma planilha em Excel, ela é aberta, ela não tem nada travado, tá? Usa da melhor maneira que você achar. E ela tem os principais materiais da construção em steel frame e exemplos da especificação que você precisa ter para poder comparar. Então, qual é a ideia da planilha? Assim que você pedir o primeiro orçamento para a primeira construtora, você pode pedir, solicitar que eles te digam qual é a especificação de cada item que está lá. No intuito de perguntar assim, construtora, o que você está considerando para essa parede? O que você está considerando para esse forro?
E assim, quando você for orçar com outras construtoras, você vai pedir para ela orçar a mesma coisa que foi especificada na primeira. E não precisa ficar com medo de ir na construtora e perguntar essas coisas, porque é interesse da construtora também que a gente faça isso. Por quê? Uma construtora que faz tudo direitinho, segue todas as normas, usa material normatizado, a obra dela vai custar mais caro do que de uma outra que usa material lento. Então, a construtora que constrói tudo certinho, ela tem interesse sim em te dizer as especificações para você comparar o preço dela de maneira justa. Eu vou explicar rapidamente os itens da planilha, ela não é longa, para você entender o que é cada item desse e qual é a importância dele na construção da sua casa. Os dois primeiros itens são guias e montantes, que são os perfis da estrutura metálica da casa toda. Esses perfis têm várias especificações, uma delas é a espessura da chapa. Isso influencia diretamente na qualidade, só que a espessura da chapa das guias e montantes, quem vai dizer é o projeto estrutural, é o cálculo estrutural. Então, se você for orçar um projeto genérico, provavelmente a construtora não vai ter condição de te dizer qual é a espessura da chapa do perfil. Por quê? Ela só vai fazer o cálculo estrutural depois que você fechar com ela. Então, se você fechar com a construtora, ela vai fazer um projeto, um cálculo estrutural e esse cálculo vai dizer qual é a espessura das guias e montantes. E muitas vezes pode ser, nessa área aqui a espessura da chapa é uma, naquela a espessura da chapa é outra. Então isso eles não vão conseguir te dizer. O que você precisa ficar atento é na especificação do revestimento, que é o que está aqui como exemplo Z350. Esse Z350 é a espessura da camada de zinco que tem em volta do perfil galvanizado. A galvanização é um processo químico pelo qual o aço passa e vai criar uma camada de zinco em volta dele. E essa camada de zinco pode ser mais fina ou mais grossa. E é essa camada que vai proteger o aço da corrosão, do ferrugem. Então, essa camada de zinco, com o tempo, ela vai dando uma desgastada, ela vai se desgastando. E se ela for muito fina, em pouco tempo esse perfil pode estar enferrujado. Então isso é de extrema importância. Se o projeto for numa área que não seja litoral, essa camada pode ser mais fina. E se for no litoral, essa camada tem que ser mais grossa, porque todo mundo sabe que a maresia corrói mesmo. E é possível construir em steel frame no litoral, desde que se use os perfis corretos, tá? Então, entre todas as coisas que eu tenho falado aqui no canal, que a gente vem falando, tudo isso é para divulgar um sistema que é muito bom, porém, se for construído da maneira errada, fora de norma, a gente vai ter daqui a pouco um monte de casa de steel frame com a estrutura enferrujada e o pessoal vai falar assim, steel frame não presta. E não é verdade, não presta se não for construído corretamente. O segundo item são as placas cimentícias. É ideal que a construtora te diga o nome da placa, a marca, o fabricante. A gente não tem uma variedade tão grande assim de fabricantes, tá? A gente tem poucos fabricantes, mas é importante que compare a mesma placa nos sistemas que você usar. Não significa que ela orçou de um fabricante, o do outro fabricante é ruim. Não, não é, mas é só para você comparar coisas iguais. Então, pede para ela dizer a marca, o nome da placa e em alguns casos tem alguma categoria. Então, a especificação toda da placa cimentícia. Os outros itens seguintes são sobre as placas de gesso acartonado. Hoje em dia, a gente tem uma variedade enorme de placa de gesso acartonado. Há um tempo atrás, a gente só tinha placa de gesso standard, placa de gesso resistente à umidade e resistente ao fogo. Então a gente especificava essas três placas e fazia composições com elas. Às vezes a gente usava 2 placas de gesso de cada lado, quando precisava de um desempenho acústico melhor. Aí a gente tem o recheio de lã de vidro, lã de rocha ou lã de PET, que também dá um isolamento acústico. E a gente fazia uma composição com esses elementos. Espessura do montante, quantidade de chapa, tipo da chapa. Então em áreas molhadas a gente usa a chapa RU, resistente à umidade. Só que hoje a gente tem uma variedade muito maior. A gente tem chapas mais resistentes a impacto e mais resistentes para a gente fixar, por exemplo, móveis. Então, é importante que você saiba quais chapas estão sendo especificadas, porque, claro, elas não custam o mesmo preço.
Uma chapa standard de 12,5, ela é muito mais barata do que uma chapa RU, por exemplo. Então você precisa saber que chapa está sendo usada nas paredes internas, no forro de área seca, no forro de área molhada. Forro de área molhada, por exemplo, um forro de banheiro, ele fica recebendo vapor e é super complicado, porque nem a chapa RU aguenta um forro de área molhada, tá? A chapa RU que vai na parede do banheiro, ela vai receber cerâmica, então ela vai ter uma proteção a mais, agora a do forro não. E hoje em dia a gente já tem chapas resistentes à umidade, mais resistentes ainda, então a gente tem essa possibilidade, tá? O próximo item é sobre as placas de OSB. Tem modelos de construção em steel frame sem as chapas de OSB. Eu já expliquei num outro vídeo que a gente faz o contraventamento de outro jeito, então pode ou não ter OSB. Agora, se você tiver o OSB junto com as chapas de gesso acartonado, pode facilitar na hora de fixar móveis, prateleiras, porque o OSB ajuda nessa fixação. Então, é interessante você saber se a construtora está considerando com OSB ou sem OSB. Volto a dizer, não tem um que é melhor que o outro, é só para você comparar coisas iguais. Outro item bem importante é a membrana hidrófuga. A gente tem hoje em dia duas maneiras de se fazer essa membrana. O mais conhecido, mais tradicional, é um rolo, uma membrana que vem em rolo, que você envelopa mesmo a construção, passa uma faixa dela, depois uma faixa em cima e envelopa essa construção. A função dela é bloquear a umidade que entra de fora para dentro, ela deixa a construção estanque, só que ela também permite a saída do vapor, de calor e de vapor de água mesmo que se faz dentro da construção. Então é um elemento super importante. Hoje em dia a gente tem também uma membrana líquida. É como se fosse uma tinta, só que depois que seca ela parece uma borracha. E você pinta toda a construção por fora. Quando a gente tem primeiro o OSB e depois a placa cimentícia, pinta o OSB e depois põe a placa cimentícia em cima do OSB já com a membrana. Essa membrana líquida precisa de um tratamento de junta. Em todas as juntas de OSB precisa tratar a junta para depois pintar tudo. Tá? É uma tinta amarelinha, bem interessante. E uma coisa importante, se for usar a membrana de rolo, precisa usar uma fita que vai grudar uma camada na outra. A gente tem a primeira camada, a camada de cima transpassa uns 10 centímetros e precisa da fita vedando. Alguns montadores ou algumas construtoras, para economizar, não usam a fita, porque ela não é barata. Mas é uma economia que não vale a pena e eu não recomendo nunca. Precisa ter a fita. Outro item, a banda acústica. Banda acústica é uma fita, ela vem num rolinho ou uma membrana que vai entre a guia e o radier. É para fazer essa vedação entre materiais rígidos e diferentes, o metal e o concreto, por exemplo. Então essa banda acústica tem uma função de vedação e uma função de impermeabilização também. Precisa ter banda acústica debaixo de todas as guias. É muito raro quem constrói e não coloca banda acústica, porque tem que ter mesmo. Mas é importante você saber a marca da banda acústica, o fabricante e a espessura dela. Outro detalhe importante é o flashing. É uma membraninha também parecida até com a banda acústica, que ele vai entre sistemas diferentes. Por exemplo, entre a parede e as esquadrias, entre a parede e o radier. Então, esse flashing vai também entre as guias e o radier e o piso e vai também em toda a volta das janelas para fazer uma vedação mesmo, uma vedação bem eficiente, para não vazar água, não ter infiltração depois. Importante também saber fabricante e espessura da manta que vai ser usada no flashing. E um detalhe também importante é o tratamento de juntas. Todas as placas, todo encontro de placa cimentícia ou placa de gesso precisa ter a junta tratada. Então vai ali uma massa, uma fita. Tem algumas maneiras de se fazer esse tratamento e é bacana se você conseguir que a construtora te explique, descreva para você qual material ela usa no tratamento de junta, qual é a fita, qual é a massa, para você poder comparar de maneiras iguais com outros orçamentos. Então eu queria deixar claro que esses itens que eu trouxe aqui
Tão longe de ser todos os itens que você vai ter que olhar e avaliar, mas são uns itens bem importantes. Tem N outros, como o tipo do parafuso, o tipo da emenda do perfil, que isso faz toda a diferença também, mas seriam coisas muito mais técnicas e que ficaria muito cansativo se eu ficasse explicando tudo aqui. Eu espero de verdade que essa planilha ajude quem está querendo construir. Agora, se você vai começar a fazer um projeto, já vai atrás de um projeto que seja concebido para steel frame, tá? Não vai fazer um projeto, não, aqui está dizendo que a parede eu construo ou de alvenaria ou de steel frame. Não, não pensa assim. Pensa que você está decidido a construir em steel frame, vai atrás de um projeto específico para steel frame, que aí já vai facilitar muita coisa. Se você tem mais alguns detalhes que julga muito importante, que eu não coloquei aqui, escreve para mim nos comentários. Se ficou alguma dúvida, escreve também nos comentários. E se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve, por favor, agora. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!